Bom, excelentíssimo Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, Diretor Docente de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Sra. Professora Dra. Manuela Mendonça, Presidente da Academia de Marinha, Srs. Académicos, desculpe, da Academia de História, fui levado. Lá vamos. Peço desculpa, isto é uma Academia de História. Senhores académicos, muito obrigado por me ter corrigido. Minhas senhoras e meus senhores, antes de iniciar a minha conferência, já aqui devidamente intitulada, gostaria de referir que o meu extraordinário, gosto em ter participado num evento deste tipo, ainda para mais porque se trata de facto de participar numa iniciativa conjunta com o Centro de Investigação, o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, figura cimeira da nossa historiografia e a quem todos nós muito ficámos a dever por extraordinário trabalho produzido. Por último, salientar ainda o prazer que tenho em representar aqui a Academia de Marinha. E, posto isto, passo então rapidamente à apresentação da conferência. Em 12 de julho de 1499, o rei Dom Manuel, inteirado pelos elementos da tripulação da nau Bérrio, como se sabem, o primeiro navio da Armada de vasta gama a portar a Lisboa, portanto, dizia eu, inteirado da descoberta do caminho marítimo para a Índia e de que o comércio das especiarias no Índico se encontrava nas mãos dos chamados mouros de Meca, dava conta, o rei, em carta enviada aos reis de Castela e Aragão, do seu propósito de proceder, e cito, à destruição dos mouros daquelas partes e de se apropriar do trato principal de que toda a mourama daquelas partes se aproveitava e que, por suas naus, se fazia, sem outras pessoas nem linhagens nisso entenderem. Do exposto se percebe que antes ainda da chegada de Gama a Lisboa, o monarca se mostrava já favorável à transposição para o Oceano Índico do confronto ancestral entre cristãos e muçulmanos que havia marcado todo o processo de formação do reino português e se prolongar ao longo de 400 em Marrocos. A suspeita da inevitabilidade do recurso às armas como forma de viabilizar a participação da coroa manuelina no trato da especiaria e da pedraria, como ele próprio afirmava, do Índico Ocidental, acentua-se, e agora, como refere João de Barros, depois de conhecidas as dificuldades do capitão Mor, tanto na costa oriental africana como em Calcute, e estará na base da tomada da decisão manuelina de enviar para o Oriente uma forte armada, equipada com um significativo parque de artilharia e com um apreciável número de soldados e bombardeiros. Como é sabido, esta decisão parece não ter sido bem aceita pela maioria dos membros do Conselho Régio, que já antes, por altura do envio da Armada Gâmica, se haviam manifestado contra os projetos imperiais manuelinos por entenderem representar um sério risco para a coroa. Em especial, numa fase em que os negócios atlânticos corriam de feição para os seus interesses, com a mina, São Jorge da Mina, e o comércio do Golfo da Guiné a revelarem-se ainda particularmente rendíveis. Na verdade, foi contra o parecer dessa corrente liberal e mercantil, como lhe chamou Luís Filipe Tomás, que o monarca, sustentado pelo seu secretário, Duarte Galvão, e por Dom Martinho de Castelo Branco, veedor da Fazenda, dizia que o monarca enviou para a Índia Vasco da Gama, e mais tarde, em 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral, cuja expedição contou com o apoio das colónias comerciais italianas estabelecidas em Lisboa, que, com o conde de Porto Alegre e com Dom Álvaro, tio do Duque de Bragança, armaram 2 navios. Já a burguesia nacional, porventura sem deter os capitais necessários para uma empresa dessa dimensão, acabou, como refere João Paulo Oliveira e Costa, por se manter à margem da empresa, não revelando grande interesse, neste momento, pelo menos, pela Índia. Descoberto o caminho marítimo para a Índia, Dom Manuel ultima os preparativos de uma grande armada composta por 13 navios,
divididos por 2 esquadras, a saber, uma formada por 2 caravelas de descobrir, destinadas à exploração da costa oriental africana, com o fito principal na procura do ouro de Sofala, o tal ouro de que os portugueses andaram sempre à procura. A segunda, constituída por 8 naus da coroa, fortemente artilhadas, e um navio de apoio, a que se somavam as 2 naus aparelhadas pelos já referidos consórcios particulares. Para capitão-mor da frota, foi nomeado, a 15 de fevereiro de 1500, Pedro Álvares Cabral, um fidalgo da Casa Real de linhagem legítima, descendente de várias gerações de servidores dos reis de Avis e de servidores da sua casa ducal, portanto, na casa de Dom Manuel, que, como afirmará mais tarde Afonso de Albuquerque, era um partidário da ideologia de cruzada e da ideia imperial manuelina. Esta poderosa esquadra destinava-se a afirmar o potencial militar do reino português junto dos soberanos da costa oriental africana e a chamar à razão o Samorim e o seu povo, então ainda erradamente entendidos como cristãos, mas considerados já pelo monarca e pelos que lhe eram próximos como heréticos. Com efeito, numa missiva enviada para Roma em finais de agosto de 1499, acompanhada de uma minuta de carta enviada ao Papa, Dom Manuel informa à Cúria que aqueles, e cito, se deveriam ter por hereges, vista a forma de sua cristandade, e por repetidamente se recusarem a cooperar e a apoiar os homens da armada de vasta gama em detrimento dos mercadores muçulmanos fundeados no seu porto. Esta errónea convicção de uma Índia maioritariamente povoada de cristãos, capazes de contribuir para a cruzada geral com o efetivo de guerra 10 vezes superior ao dos mouros, transmitida por Gama, nunca contrariada por Gaspar das Índias, o tal informador judeu de origem polaca, antigo oficial do Adil Shah de Bijapur, convertido ao cristianismo e trazido para o reino na armada de Gama, que Jean Aubin afirma haver adotado uma oposição oportunista, dando a conhecer aos seus novos senhores, neste caso particular, apenas aquilo que eles queriam ouvir da Índia. Portanto, dizia eu que essa ideia errónea permitiu ao monarca vencer a oposição dos que no Conselho Régio se opunham à sua política oriental e prosseguir com a empresa no Oriente, agora com um cunho mais marcadamente militarista e imperialista. Paralelamente, o monarca, com o objetivo de doutrinar as autoridades de Calcute e o seu povo na verdadeira fé cristã, como ele afirma, de que resultaria um maior comprometimento destes na luta contra o inimigo, os muçulmanos, o monarca, dizia, ordenou o embarque de 8 franciscanos, dirigidos por um dos mais destacados e distintos homens da Igreja desse tempo, Frei Henrique de Coimbra. Estes acabariam, como se sabe, por perecer em Calicut, por altura do ataque perpetrado pelas forças do Samorim à feitoria portuguesa, lançado em retaliação pelo apresamento de uma nau pertencente a Hassan Misri, chefe da comunidade dos mouros de Meca. Nesse incidente, provocado pelo envolvimento imprudente dos responsáveis portugueses nas rivalidades entre as comunidades mapilas e pardéxis, que conduziu à ruptura com o Samorim e à eclosão da guerra com o reino de Calicut, foram mortos ainda o feitor Aires Correia e os seus homens, num total de cerca de 40 elementos da expedição, para além da perda da carga já desembarcada. Apenas uma informação, os mapilas eram os chamados mouros da terra, portanto, mouros já estabelecidos no Malabar, os pardéxis eram os chamados mouros de Meca, portanto, indivíduos, os grandes comerciantes navais, e que, de facto, foram aqueles que mais sentiram com a chegada dos portugueses ao Malabar. De acordo com o regimento entregue a Cabral, por altura da sua partida, a armada portuguesa destinava-se ainda a atacar os mouros de Meca, de denominação genérica dada pelos portugueses aos pardéxis, mercadores muçulmanos que dominavam rotas comerciais marítimas do Índico e que, ao contrário do que aquela designação deixava perceber, eram oriundos das mais diversas proveniências, a saber, da Pérsia, da Síria, do Egito,
Tunes, Turquia, ou mesmo da Etiópia, Samatra e do Pegu, e não só dos portos da Arábia. Dom Manuel e os seus conselheiros, interessados sobretudo em imiscuírem-se no trato oceânico das especiarias, drogas e produtos de luxo, que tinham o Malabar como um dos principais vértices das diferentes rotas comerciais que ligavam os portos do Médio Oriente, da África Oriental e da Índia aos da Ásia do Sueste e do Extremo Oriente, manteriam por agora uma atitude de não afrontamento com os denominados mouros da terra, os mapilas, que ocupavam no Malabar uma posição mais subalterna, sobretudo em Calcuta, sendo, no dizer de Geneviève Bouchon, principalmente agiotas, corretores e transportadores, especializados sobretudo no comércio local indiano, a que Albuquerque chamará mais tarde o comércio de Índia em Índia, sobretudo ao nível dos produtos alimentares. Os portugueses mantiveram nos primeiros anos relações amistosas com os Maracar de Coxim e os chefes muçulmanos de Cananor, sendo que a ruptura só ocorrerá mais tarde, já durante a governação do Terrível, em resultado das conquistas de Albuquerque e da sua política de intromissão nos tráficos locais, sobretudo no comércio de cavalos, destinados aos reinos do Decão e ao Império de Vijayanagar, mas também ao comércio dos gengibres, com os portos de Cananor e de Coxim a serem preteridos por Goa. Numa tentativa de não hostilizar abertamente o Samorim, o regimento da Armada de Cabral determinava que as naus dos mouros de Meca não seriam atacadas no porto de Calcuta, nem no percurso até à ilha de Angediva. E cito, porém, que por tal que as coisas grandes e pequenas fiquem claras e certas como entre nós e ele Samorim, convém, lhe fazeis saber que, se com as naus dos ditos mouros de Meca topardes no mar, haveis de trabalhar quanto puderdes para as tomar, e de suas mercadorias e coisas, e assim mouros que nelas vierem, vos aproveitardes como melhor puderdes e lhe fazerdes toda a guerra e dano que possais. Ordenava-se ainda que todos os indianos, entenda-se, as populações gentias, fossem poupadas, o mesmo sucedendo relativamente às suas cargas, medida que se impunha em resultado da necessidade de manter uma política de cordialidade e de alianças com os soberanos dos diferentes reinos do Malabar. Transpunha-se assim para o Oceano Índico o conflito atávico entre cristãos e muçulmanos, iniciando-se um período que ficaria marcado pelos constantes e repetidos apresamentos de navios comerciais muçulmanos a operar no Índico Ocidental, em especial nas rotas que ligavam as costas do Kerala ao Mar Vermelho, num processo que, se por um lado visava o enfraquecimento do comércio marítimo muçulmano no Mar Arábico e na costa oriental africana, por outro, tinha como objetivo fundamental assegurar a rendibilidade da carreira da Índia. Para que a opção militarista da coroa manuelina tivesse êxito, impunha-se assegurar uma incontestável superioridade das esquadras portuguesas a operar no Índico, dada não só a extraordinária distância a que estas se encontravam das suas bases, mas também em virtude da insuficiência de efetivos, tanto em termos de tripulações como de navios, quando comparados com o potencial dos seus adversários. A solução encontrada, profundamente revolucionária, passou então pela introdução nos mares orientais de uma tática de combate naval extraordinariamente inovadora, que fez depender o desfecho das batalhas da combinação do poder de fogo da sua artilharia de bordo com a manobra dos navios. Com efeito, o regimento da Armada Cabralina, que temos vindo a seguir de perto, determinava expressamente que o capitão Mor, topando as naus de Meca as tomasse, e agora cito, não investindo contra elas, podendo, sempre que o pudesse, escusar, e somente com vossa artilharia as fazer desamainar, porque nesta maneira se faça mais seguramente esta guerra, e se possa seguir menos dano à gente de vossas naus.
Abandonava-se assim, por agora, a prática ancestral da investida abordagem, era a prática comum seguida até aí, utilizada tanto pelas marinhas ocidentais como pelas orientais, nos diferentes palcos de guerra, dando-se início a uma estratégia de controle das principais rotas comerciais do Índico, assente na superioridade dos seus navios de alto bordo e da sua artilharia de bordo, os chamados canhões e velas de que nos fala Carlo Cipolla, e que seriam apoiados em terra, mais tarde, por um número crescente de fortalezas costeiras localizadas nos principais centros estratégicos do Oceano Índico. Esta decisão se atesta o receio natural dos responsáveis manuelinos em se confrontar com um inimigo infinitamente superior em número de homens e de navios, revela, por outro lado, que as autoridades de Lisboa, com o monarca à cabeça, possuíam já uma ideia muito concreta da mais-valia decorrente do facto de as armadas portuguesas serem constituídas por fortes navios de alto bordo, difíceis de abordar, mas ainda assim bastante manobráveis em mar aberto, sobretudo no caso das caravelas, que estavam equipadas, para além disso, com tripulações muito experientes e um parque de artilharia de grande qualidade, manejada por hábeis bombardeiros recrutados entre o melhor que havia em toda a Europa. Na grande maioria dos combates navais ocorridos ao longo da primeira década de estabelecimento dos portugueses no Índico, os comandantes das esquadras portuguesas procuraram sempre manter os seus navios em mar aberto, distanciados dos navios adversários de forma a impedir a abordagem e o combate corpo a corpo no convés das suas naus e caravelas, operação em que as forças contrárias teriam, naturalmente, uma clara superioridade em virtude do número incomensuravelmente superior de homens embarcados. Utilizavam para esse efeito o poder de fogo das suas peças de artilharia, de que se serviam também para provocar o maior número de baixas possível entre os adversários e para danificar o aparelho e o casco dos navios, imobilizando-os ou provocando o seu afundamento. Esta tática de combate naval contribuiu para que as 4 velas da armada de João da Nova, com uma tripulação reduzida e desgastada pela longa viagem de Lisboa ao Malabar, tivesse afrontado com êxito ao largo de Cananor, em finais de 1501, uma esquadra muito mais numerosa do Samorim. O capitão Mor ordenou, nessa altura, aos seus capitães que colocassem os seus navios a barlavento, e cito, para que nenhuma nau dos mouros lhes chegasse e que resistissem com a artilharia que nos não cheguem, colocando as suas naus em proporção que todas juntamente pudessem jogar com a sua artilharia. Como afirma Damião de Góis, o objetivo passava por evitar a todo o custo que os navios de Calecuto os abalroassem, porque nisto estava toda a sua salvação. Significativamente, nas poucas situações em que estas diretivas não foram seguidas, fosse por imponderáveis resultantes das condições atmosféricas, dos locais em que os combates ocorreram, ou ainda por inépcia e mau comando dos capitães mores, em resultado de uma mentalidade cavaleiresca que continuava a privilegiar os combates à abordagem, considerando as batalhas navais como um combate entre homens embarcados e não entre navios, os resultados foram quase sempre que não foi utilizada a artilharia e os combates à distância, os resultados foram quase sempre penalizadores para as forças portuguesas. Assim sucedeu em 31 de dezembro de 1504, na Batalha de Capat, resolvida com recurso à abordagem, em que a armada capitaneada por Lopo Soares de Albergaria, claramente um destes adeptos das práticas antigas de combate, a armada, dizia, sofreu pesadas baixas, ou ainda em Shaul, em 1508, em que a armada portuguesa capitaneada por Dom Lourenço de Almeida acabou destruída pela frota mameluca por este se haver recusado a seguir os conselhos do seu condestável bombardeiro, o alemão Miguel Arnau, que o aconselhava a destroçar a armada contrária com recurso à artilharia, parecer de imediato contrariado pelo fidalgo, para quem, estou a citar, os combates de artilharia não dão honra nem proveito. E daí resultou naturalmente a sua morte e a derrota da esquadra portuguesa.
O recurso à artilharia de bordo, como arma fundamental para a resolução das principais refregas navais, foi acompanhado também, nesta fase inicial, de instalação dos portugueses no Índico, com a prática de uma nova tática de combate naval que, ao invés de formar os navios uns ao lado dos outros, por vezes mesmo acorrentados entre si, prática muito usada no Oriente, passou desde muito cedo a utilizar as chamadas formações em coluna, muito mais apropriadas para combater à distância e evitar a abordagem. Na verdade, a utilização pelas esquadras manuelinas dos navios, e cito, um após o outro, como dizem as fontes, avançando frontalmente sobre as frotas adversárias depois de colocadas a favor do vento e dando a uma distância significativa, abordadas sucessivas, portanto, a maior potência da artilharia portuguesa permitia-lhes, de facto, fustigarem o adversário com os seus pelouros, mantendo-se a salvo da ação destrutiva dos projéteis contrários, e, portanto, daí o recurso a este tipo de prática. Essas bordadas eram dadas sucessivamente, ora para bombordo, ora para estribordo, acompanhadas de sorreadas de artilharia, e tudo isto é, de facto, atestado por vários relatos da cronística portuguesa desde 1502. Temos a informação que, nesse ano, a pequena esquadra de Vicente Sodré, formada por 4 caravelas, ao ser atacada por uma muito mais numerosa armada de Calcuta, formou, e cito, uma após outra, em fio, que corressem com todas as velas que pudessem, atirando com artilharia quanta pudessem. O que permitiu levar de vencido aos seus opositores, impossibilitados assim de se aproximarem dos navios portugueses e de consumarem a pretendida abordagem, em que levariam natural vantagem, dada a disparidade numérica dos navios envolvidos na batalha. Os portugueses souberam, assim, desde muito cedo, tirar partido da vantagem que lhes era conferida pelo facto de as suas armadas serem compostas por poderosos navios de alto bordo, preparados para a navegação alterosa do Atlântico, construídos com pregadura e com fortes costados e dotados de significativos parques de artilharia, ao contrário do que sucedia com os navios orientais, muito mais frágeis, sobretudo os navios malabares, que, sendo na sua maioria navios cozidos, como referem as fontes, não usando pregadura, estavam equipados com artilharia de pequeno calibre e construída em ferro, usada normalmente de forma quase exclusiva à proa. Na verdade, e contrariamente à opinião de alguns historiadores que, como Michael Pearson, defendem que as vitórias portuguesas no Índico durante esses primeiros anos se ficaram a dever exclusivamente ao facto de os portugueses confrontarem com, e cito, grandes navios mercantes que transportavam soldados, mas sem nenhum canhão, coisa que, de facto, hoje se percebe que não é de todo em todo verdade. Nós entendemos que a explicação para a inferioridade das armadas malabares resultou fundamentalmente da fraca qualidade das suas peças de artilharia, de que dispunham, e as fontes dizem, e também da inexperiência dos seus artilheiros, que, como afirmou há muitos anos Charles Boxer, não tinham ideia, esses artilheiros, de como se disparavam e demoravam imenso tempo a carregar as peças, ao contrário, de facto, dos extraordinários bombardeiros portugueses, que na sua grande maioria eram bombardeiros estrangeiros ao serviço de Portugal. Como referem Damião de Góis e Castanheda, logo em 1503, por altura do segundo ataque a Coxim, os paraus malabares, que compunham as frotas do Samorim, encontravam-se já aparelhados com artilharia. Eles referem, inclusive, que seriam 2 peças por navio, sendo que o seu número não deixou de aumentar ao longo dos anos, em especial graças ao trabalho dos trânsfugas italianos, que puseram os seus conhecimentos como fundidores ao serviço do soberano de Calcuta. A superioridade manifestada pelas armadas portuguesas no Índico durante os primeiros anos de criação, do que ficaria conhecido mais tarde como Estado da Índia, assentou ainda noutros fatores. Movidos pela necessidade de afrontar com êxito um adversário muito mais numeroso, os responsáveis pela condução do processo no Oriente engendraram um conjunto de soluções técnicas
que potenciaram o aumento da cadência de tiro das suas peças de artilharia e contribuíram para aumentar a segurança dos homens a bordo. Foi o caso, por exemplo, dos célebres cartuchos, cartuchos que eram, na verdade, sacos de pólvora feitos à medida dos canhões de bordo, que diminuíam os tempos de carregamento das peças, ou ainda o apavezar, o defender os navios com recurso a enormes pranchas de madeira, destinadas a defender as tripulações das flechas ervadas e incendiárias enviadas pelos arqueiros malabares, bem como das panelas de fogo que aqueles, tal como os portugueses, usavam com grande mestria e com grande eficácia. Neste particular, importa referir também que o muito menor número de baixas registrado pelos portugueses durante as refregas navais resultou ainda do facto de estes combaterem em geral com equipamento pessoal defensivo, couraças, capacetes, enfim, uma panóplia de material defensivo, circunstância que era potenciada pelo facto de permanecerem no convés dos navios portugueses durante os momentos mais acesos do combate, para além dos bombardeiros e respectivos ajudantes, apenas os elementos indispensáveis à sua manobra, mantendo-se todos os restantes homens abrigados nas cobertas inferiores. As forças malabares, utilizando sobretudo navios de boca aberta, encontravam-se por via disso muito mais vulneráveis aos projéteis dos atiradores portugueses, em especial dos seus espingardeiros e besteiros, mas também dos pelouros de artilharia e das panelas de pólvora que estes usavam com grande saber, daí resultando, em regra, um número muito superior de baixas entre os soldados e as tripulações orientais. Da conjugação de todos estes elementos, resultou que as armadas portuguesas, embora com efetivos navais reduzidos, tivessem capacidade para suportar o ataque das esquadras de Calcuta, formadas por um número muito superior de navios, que, dispondo embora de artilharia, não tinham, no entanto, capacidade para provocar a imobilização dos navios de alto bordo, o que os impedia de proceder à abordagem, nem, e muito menos, ao seu afundamento. A excelente qualidade da artilharia portuguesa, constituída por um número muito significativo de peças de bronze, aliada à superioridade técnica dos seus artilheiros, permitia-lhes que, colocados os navios a barlavento das armadas adversárias e a uma distância segura, dado o maior alcance das suas peças, procedessem ao afundamento dos navios inimigos a tiro de canhão. Para finalizar, importa salientar que a superioridade militar patenteada pelos portugueses nos primeiros anos do século XVI, se bem que tenha assentado, como temos vindo a demonstrar, ou pelo menos creio que tenho vindo a demonstrar, num conjunto de inovações técnicas e táticas adotadas com sucesso no Oceano Índico, só possíveis de implementar em virtude da superior tecnologia nos domínios da construção naval, do armamento pirobalístico, resultou igualmente e em grande medida do apoio prestado pelos reinos de Cananor e de Coxim, sobretudo deste último, que, procurando afirmar-se económica e politicamente no quadro da política malabar, colaboraram decisivamente para o sucesso militar da potência europeia. Com efeito, a importância do seu contributo resultou não só do elevadíssimo número de soldados locais disponibilizados, que permitiram atenuar o diferencial de potencial humano nos confrontos que se seguiram com as forças do Samorim, mas também do apoio logístico que lhes foi sendo prestado, tanto em termos de víveres como de navios. Para além disso, foi graças aos seus conhecimentos e informações que os portugueses puderam resistir e travar com significativo êxito uma sucessão de batalhas nos rios do Malabar e na zona lagunar em torno de Coxim, que lhes permitiram rechaçar os sucessivos ataques das flotilhas de Calcuta, muito melhor adaptadas a esse tipo de combates. Como afirmou Jean Aubin, essa verdadeira, ele chamou-lhe a verdadeira aprendizagem da Índia, ocorrida sobretudo ao longo dos anos de 1503 e 1504, em que sobressaiu a ação do celebérrimo Duarte Pacheco Pereira na defesa da ilha de Coxim, só foi possível graças aos ensinamentos daqueles
sobre a geografia local, as práticas guerreiras utilizadas pelas forças malabares nos estreitos e pouco profundos canais e esteiros envolventes, já que se tratava de um tipo de combate naval desconhecido para os soldados e marinheiros da coroa manuelina. Para finalizar, resta-me afirmar que da ação da Armada de Cabral, organizada para ostentar o poderio militar naval dos portugueses junto dos principais potentados da costa oriental africana e do Malabar, e para tentar convencer o Samorim a demarcar-se dos mouros de Meca, entendido já como o principal inimigo que importava destruir, dizia eu, dessa ação resultou, em última análise, a afirmação da corrente imperialista de que o monarca era o esteio principal. Com efeito, o bombardeamento de Calcuta, efetuado na sequência do falhanço das negociações conducentes à carga das naus, em resultado da inábil política conduzida pelo feitor Aires Correia e pelo próprio capitão Mora, marcou o início de um longo conflito militar com o principal reino e porto exportador das especiarias do Malabar. O rompimento das hostilidades por Cabral, contrariando as diretivas expressas no seu regimento, condicionou toda a ação futura dos portugueses no Índico, obrigando a coroa portuguesa a proceder ao aprofundamento da sua presença militar no Oriente, aliás, algo que estava já na mente, como vimos, do próprio Dom Manuel. Fechada essa porta, Cabral e os seus homens, dando cumprimento às diretivas que levavam, apressaram-se, como afirmou Luís Filipe Tomás, a abrir 2 postigos. O postigo de Cananor, o postigo de Coxim, que, como afirmámos atrás, se revelaram vitais para a estratégia portuguesa de estabelecimento no Malabar e para o futuro da carreira da Índia. O projeto indiático de Dom Manuel assente sobretudo no poderio das suas armadas e na adoção de um conjunto de técnicas e práticas de combate naval profundamente inovadoras, eu volto a repetir isto, implementadas pela primeira vez pelos navios de Pedro Álvares Cabral, conheceria mais tarde, com Afonso de Albuquerque, uma fase mais marcadamente imperialista, afirmando-se a presença portuguesa não só em profundidade, mas também em extensão, através da conquista de várias praças fortes localizadas em pontos estratégicos do Índico, as quais, em articulação com a ação das suas frotas, permitiram aos portugueses transformarem-se na principal potência naval desse oceano. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É um gosto muito grande estar não só a representar o Centro de Estudos, mas também, ao fim e ao cabo, presente em nome também com a participação da Academia. Portanto, começo, obviamente, por saudar o excelentíssimo Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, excelentíssimo Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, também a minha querida amiga, a Professora Doutora Manuela Mendonça, Presidente da nossa Academia Portuguesa da História, e todos os caros confrades e amigos que quiseram estar presentes. É para mim um grato prazer estar aqui nesta apresentação da comunicação, nesta sessão cultural conjunta da Academia de Marinha com o Centro de Investigação, que teve bastantes tribulações, porque teve 2 adiamentos, os quais ficaram a dever, por um lado, a dificuldades inerentes ao início da pandemia em 2020, em que a comunicação deveria ter sido apresentada,
e, infelizmente, mais recentemente, o falecimento da doutora Maria Virgínia Guimarães da Silva, mãe da doutora Adriana Veríssimo Serrão e do doutor Vítor Serrão, meu muito caro amigo, aos quais quero expressar as minhas mais vivas condolências. Portanto, o meu propósito, ao fim e ao cabo, está retardado, 2 anos, porque o que eu procurava evocar era um homem que morreu há 500 anos, 2 anos atrás, em 1520, em Santarém, depois de também ele ter passado por algumas tribulações. A vida de Pedro Álvares Cabral também não foi fácil. Após ter alcançado um lugar proeminente na história que aqui vamos destacar por ser o tema que merece ser refletido e divulgado. Portanto, a minha pretensão e o meu objetivo é divulgar e promover e chamar a atenção da figura de Pedro Álvares Cabral em todo o seu sentido, aproveitando a altura em que em 2020 se comemorava os 500 anos, portanto, estamos atrasados 2 anos, em que ele foi sepultado na Igreja da Graça, em Santarém. É necessário relembrarmos esta personalidade para valorizar o sentido da sua vida e assim mantermos viva a sua memória. É importante evocar este homem por ter sido tão marcante a sua ação ao ter feito entrar o Brasil na história e de se ter notabilizado por ser o primeiro homem a tocar os 4 continentes da Terra e assim se ter transformado num símbolo do início da mundialização que estava a surgir com os descobrimentos dos portugueses e dos espanhóis. A mensagem tão singela como imprescindível que deveria ser generalizada do conhecimento global de toda a gente e que eu me empenho em promover, nomeadamente através da preparação, da edição do livro, tudo o que eu vou dizer está presente neste livro, Pedro Álvares Cabral e a primeira viagem aos 4 cantos do mundo. Peço desculpa de fazer propaganda, mas é para dizer tudo o que eu vou dizer está fundamentado aqui. A primeira edição foi feita para comemorar os 500 anos da viagem de Pedro Álvares Cabral e a segunda edição em 2020 para precisamente comemorar os 500 anos da morte, para que não se esqueça uma figura tão relevante da história universal, não apenas da história de Portugal. Portanto, antes de focarmos a esta figura, e porque eu gosto de contextualizar e porque é importante contextualizá-la de forma rápida, embora eu tenha aqui isto escrito, vou passar a utilizar as imagens, que talvez seja mais agradável, como se fosse uma espécie de um documentário mais agradável de seguir neste discurso da história em que se tenta promover e contextualizar uma figura que por vezes está um pouco esquecida, Pedro Álvares Cabral, que, enfim, esta comemoração arredondada dos 500 anos, neste caso da morte dele, até porque ele morre um pouco antes do seu, digamos, patrono inicial, o rei Dom Manuel, que morreu em 1521, e também de outras grandes figuras da história ligadas aos descobrimentos, como o Fernão Magalhães, que morreu em 1521, o Jorge Álvares, primeiro português a chegar à China em 1513, morreu em 1521, e, portanto, o Francisco Serrão, primeiro português a chegar a Ternate em 1512, também foi envenenado e morto em 1521. Portanto, é um ano triste e o primeiro a morrer dentro deste lote de grandes descobridores foi Pedro Álvares Cabral, que, curiosamente, é o único de que resta a sepultura original, porque a de Dom Manuel foi transformada, a de Vasco da Gama também teve muitas vicissitudes, os seus restos mortais. Os restos mortais, enfim, aquilo que ainda resta, está ainda na Igreja da Graça, em Santarém. E, portanto, a ideia que eu penso que se deverá passar não é apenas aquela que ainda permanece nos livros, felizmente, penso eu, de ensino, que é o de ter sido o primeiro homem que descobriu o Brasil, mas também o que, de facto, de ter sido mais marcante, porque essa coincidência de ele ter descoberto o Brasil permitiu que, como se vê no mapa da direita, enfim, debaixo da sepultura em que ele se encerra, estas gravuras do Pedro Álvares Cabral são imaginárias, portanto, começaram a surgir só a partir de 1811,
porque não há nenhum verdadeiro retrato do Pedro Álvares Cabral, anterior a 1811, que é este caso, mas enfim, é simbólico. Não é? E a sepultura essa sim é verdadeira, não é de 1500, talvez depois de 1535, depois da morte da mulher de Pedro Álvares Cabral, Dona Isabel de Castro, a quem a sepultura verdadeiramente era, a sepultura era dela e do marido, e ela, felizmente para ela, ainda viveu mais uns 35 anos do que Pedro Álvares Cabral, e depois mandou fazer a sepultura, em que referiu, obviamente, em primeiro lugar, o marido, que também estava ali sepultado com ela. Depois, obviamente, o mapa, que eu penso que é um mapa que deve merecer toda a divulgação, que foi feito pelo meu muito caro amigo e grande cientista, o comandante José Manuel Malhão Pereira, que eu muito agradeço e com quem sempre tenho trabalhado muito em tudo o que é cartografia e questões náuticas, em que temos um diálogo aberto e constante desde há muitos anos, nomeadamente uma histórica viagem à Índia, de que eu aqui também vou apresentar algumas imagens, mas o rigor deste mapa de facto devia ser mais divulgado. Ele já o divulgou até num dos simpósios aqui da Academia de Marinha sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, mas importa reter e desenvolver este mapa porque ele traduz aquilo que foi um culminar dos descobrimentos em 1500, que é o fruto que nunca podemos esquecer da ação de dois homens sem os quais não teríamos chegado àquele mapa, do primeiro mapa da primeira viagem aos 4 continentes. Esses homens nunca podem deixar de ser esquecidos. O primeiro é o rei Dom João I, que conquistou Ceuta em 1415, embora obviamente seja um feito medieval de cavalaria, que não tem nada a ver com os descobrimentos, mas está na origem do que depois, a seguir, vem, que é realmente os descobrimentos, que foram iniciados devido à vontade do seu filho, o infante Dom Henrique, um homem que era também todo ele virado para a conquista de Marrocos, o Algarve de Além-Mar, mas que vai muito além e que passa para terras desconhecidas, o que é conseguido a partir de 1434 com a passagem do Cabo Bujador. Portanto, esta expedição guerreira medieval, 1415, no entanto, tem muito importância porque, passado poucos anos, em 1419, o infante Dom Henrique já está a começar a mandar expedições que não dão ainda muito resultado, porque em 1419, melhor dizendo, em 1420, porque ele prepara em 1419, mas é 1420, que é redescoberta a Madeira, quando deveria ter sido para fazer já explorações do litoral africano, mas obviamente os homens que fizeram essa expedição preferiram ir para a Madeira e começar a povoar a Madeira a partir de 1420. Portanto, a conquista de Ceuta é um marco fundamental, simbólico, que permitiu, nos anos seguintes, a partir de 1434, que o mundo começasse a ser conhecido, no tempo do infante Dom Henrique até à Serra Leoa, depois, a partir de 1469, e o Golfo da Guiné, com o contrato que Dom Afonso V assina com Fernão Gomes em 1469, e este mapa que alguns, o nosso saudoso grande comandante Fontoura da Costa dizia que era um mapa de cerca de 1471, eu penso que é de 1482, mas mostra de facto os descobrimentos portugueses feitos até à região da Nigéria, no Golfo da Guiné. Portanto, que ficou todo descoberto até 1474, quando Fernão Gomes acabou o seu contrato com Dom Afonso V. Portanto, é extremamente curioso que este mapa, com estes descobrimentos feitos até à Serra Leoa e depois da Serra Leoa, seja um mapa que mostra os descobrimentos como eles estavam, na situação em que eles estavam, quando Dom Manuel, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral nasceram. Porque eles nasceram todos mais ou menos na mesma altura, portanto nós sabemos obviamente com todo o rigor quando é que nasceu o Dom Manuel em Alcochete, em 1469, depois, enfim, não se sabe muito bem quando é que nasceu o Vasco da Gama, eu admito a hipótese que ele tenha nascido cerca de 1466 em Sines, e depois também, cerca de 1468 ou 1469, o Pedro Álvares Cabral, que nasceu em Belmonte, que foram os protagonistas que culminaram
determinar os grandes descobrimentos que se fizeram no final do século XV por ordem do rei Dom Manuel, porque ele empenhou-se, contra o parecer de alguns dos seus conselheiros, em continuar a obra iniciada pelo infante Dom Henrique e pelo seu primo e antecessor, Dom João II. Ele não quis interromper esse processo e fez com que estes homens, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, concretizassem esse processo histórico decisivo que foi o dos descobrimentos que permitiram que, passado 2 anos da viagem de Pedro Álvares Cabral, em 1502, se traçasse o famosíssimo, a obra mais admirável da história da cartografia portuguesa, que é, sem dúvida, o famoso mapa chamado Planisfério de Cantino. Este mapa tem, entre outras particularidades, além da representação da África, da Índia, etc., já com um rigor que nunca antes tinha sido alcançado, tem, sobretudo, a grande novidade óbvia resultante da viagem de Pedro Álvares Cabral, que é a primeira representação do Brasil. Portanto, e esta representação, este surgimento do Brasil para a história, o Brasil entra para o mapa com este mapa de 1502, entra para a história e para o mapa e para a cartografia, para reconhecimento. Obviamente que o Brasil sempre esteve lá desde o início da Terra, mas a verdade é que a história só passa a conhecer o Brasil a partir da viagem de Pedro Álvares Cabral há 520 anos, 522 anos. Portanto, este mapa em que faz o Brasil entrar na história, embora, enfim, não vamos aqui apresentar uma comunicação sobre o descobrimento do Brasil, embora seja o ponto forte da viagem de Pedro Álvares Cabral, mas porque, de facto, eu aceito, e pessoalmente, e penso que a maioria dos historiadores que eu tenho lido, e obviamente todos conhecem, afirmam e aceitam plenamente que o Duarte Pacheco Pereira, ali representado de uma forma imaginária, não era nenhum aldrabão, não mentiu quando disse que tinha ido a uma terra que obviamente só pode ser o Brasil, embora, no seu famoso Esmeralda de Cito Orbis, escrito a partir de 1505, e ele diz que o Dom Manuel, em 1498, o mandou ir a uma terra no outro lado do Atlântico, que só pode ser o Brasil. Agora, o problema, para mim, é que ele não foi para o Brasil do Pedro Álvares Cabral. Foi para um outro Brasil que está compreendido, e é uma das razões da maior problemática que continuamos a discutir, enfim, só temos, porque não há afirmações categóricas na época do Dom João II e do Dom Manuel sobre este problema do conhecimento do que é que se saberia do Brasil ou não, mas os indícios que existem, para mim, mostram que Dom João II, quando assinou o Tratado de Tordesilhas, em 1494, ele teria noção de que depois da viagem de Pedro Álvares, do Cristóvão Colombo às Antilhas, ele poderia ter feito uma exploração, mandado uma exploração discreta, de que, aliás, os reis católicos, apesar de serem secretos, os reis católicos teriam sabido em 1493, e, portanto, e como é que se deduz isso? Obviamente da grande diferença, e da grande discussão, e que os reis católicos aceitam, de desviar a famosa linha das 100 léguas de Cabo Verde para 370 léguas. Portanto, mais 270 léguas. E, de facto, nós olhamos para o mapa de Cantino e olhamos para o mapa atual e olhamos, realmente este desvio das 270 léguas é que está cá o Brasil. Porque senão não estava. Perante isto é que a gente pode pensar. Já devia ser conhecido mais ou menos alguma coisa ali do Brasil. Mas, qual Brasil? O Brasil, portanto, este é o Brasil do mapa de Cantino, quando entra para a história dos mapas, do mapa em 1502, o Brasil do Norte, que, aliás, durante muito tempo não era chamado Brasil. Foi depois o Maranhão, e era o Pará. Esta linha passava ali, pelo Golfo Formoso, por uma zona que deveria corresponder à boca do Amazonas. E, de facto, era ali. E eles sabiam que, embora essa boca do Amazonas está muito a norte, a latitude está um bocadinho a norte, devia estar mais a sul, um bocadinho a sul do Equador, está mal localizada, mas, de facto, esta zona era uma zona discutida entre castelhanos e portugueses, aquilo é português, é castelhano, é duvidoso. Mas, tal como Cristóvão Colombo, na sua terceira viagem, foi
à Venezuela em 1498, por indicação e para saber que, a partir de Cabo Verde, com a autorização do Dom Manuel, ele sai de Cabo Verde, com a autorização do Dom Manuel, senão não tinha saído, não tinha ido a Cabo Verde, e depois vai para saber que terras é que eventualmente o Dom João II saberia que havia mais para sul, porque, como sabem, a primeira e a segunda viagem do Cristóvão Colombo foi sempre a partir das Canárias, sempre para norte, e depois ele vai para sul e realmente descobre pela primeira vez a América do Sul na Venezuela. E nesse mesmo ano, não é por coincidência, foi nesse mesmo ano, na altura em que o Dom Manuel estava a ser jurado sucessor dos reis católicos em Toledo, em 1498, que, nesse bom ambiente luso-castelhano, o Dom Manuel manda, calmamente, discretamente, só que depois o Eduardo Pacheco Pereira não foi tão discreto porque escreveu isso no Gemeral Décito Orbis, embora tenha ficado manuscrito até 1492, mas de facto havia ali um registro. Só que isto, como digo, isto não era bem Brasil. O Brasil é este território norte-sul, onde no mapa de Cantina 1502 se afirma categoricamente que a terra de Veracruz, chamada por nome a qual achou Pedro Álvares Cabral. Portanto, em 1502, Pedro Álvares Cabral achou. Como sabem, o Pedro Vaz de Caminha diz que ele fez o achamento do Brasil, que é uma coisa que o Jaime Cortesão insistia muito. Fez o achamento e atualmente se diz fez o achamento. Sim. Achamento, achou, descobriu. São mais ou menos sinónimos. E realmente aquilo que se diz é achou porque procurou. E ele achou, a pessoa procura uma coisa e achou uma terra. Mas esta terra nada indica, porque de facto, por mais que a gente leia o Pedro Vaz de Caminha, que é uma obra admirável, leia a relação da segunda viagem, leia este mapa, leia as fontes todas, ninguém faz ideia nenhuma que existia aquela terra. Portanto, o que é que isto me leva a supor? Que Dom Manuel, que vemos nesta imagem 1500, quando foi feita a viagem de Pedro Álvares Cabral, é uma imagem muito pouco conhecida, que eu acho interessantíssima, com um pouco de fantasia, mas está lá a Esfera Armilar. Este mapa é muito pouco, esta iluminura com o Dom Manuel é a primeira do Dom Manuel, e é muito engraçado que é feito em 1500, porque foi feito um missal admirável, uma coisa admirável, que está em Viena da Áustria, que foi oferecido pelo o Filipe da Borgonha, marido da Joana a Louca, quando o Dom Manuel se casou em 1500 com Dona Maria, irmã da Joana a Louca, irmã mais nova do que Joana a Louca, e ofereceu-lhe este missal, em que está lá a Esfera Armilar, as armas de Portugal, ofereceu em 1500 pelo casamento, porque o Dom Manuel casou com a Dona Maria em outubro de 1500 em Alcácer de Sal. Portanto, esta obra é admirável, como veem aqui tem a representação das armas da Dona Maria e do Dom Manuel com a Esfera Armilar. Portanto, é uma obra muito simpática, oferecida pelo Filipe, que seria, aliás, Filipe I, que antecedeu o Carlos V, enfim, morreu muito pouco tempo depois da morte de Dona Isabel, a Rainha Católica. Portanto, é uma imagem muito engraçada, por causa de 1500, é a primeira imagem do Dom Manuel. E, de facto, a 9 de março, quando ele manda a poderosíssima armada de 13 navios para afirmar o poder de Portugal contra os muçulmanos, de facto é muito estranho que o Dom Manuel, nessa altura, pensasse que na Índia estava cheio de cristãos, porque o Gaspar da Índia, ou Gaspar da Gama, não quis dizer ao Dom Manuel que ele estava cheio era de hindus, além dos muçulmanos. Há uma questão difícil que o nosso amigo Luís Filipe de Maza teve a estudar aqui na nossa academia, e de facto ele aparentemente não quis dizer ao Dom Manuel, porque ele conhecia aquilo tudo, e depois só o Pedro Álvares Cabral, quando chega lá, é que acaba por perceber que afinal eles são hindus, que era uma coisa que eles não faziam ideia nenhuma que existisse. E portanto, afinal não eram cristãos, como realmente a carta que o Dom Manuel manda ao Samorim de Calicut, escrita por Duarte de Galvão, seu ideólogo, em 1500, realmente trata-os todos por cristãos, mesmo que sejam heréticos, eram mais ou menos cristãos. Mas não era. De qualquer maneira, isto era para mostrar a força, porque apesar de tudo, o Vasco da Gama percebeu logo que quem mandava lá eram os muçulmanos. E para
dar uma lição aos nossos, salvo seja, tradicionais inimigos muçulmanos, o melhor era uma poderosíssima armada que saía da poderosíssima cidade de Lisboa em 1500 e que seguiu a viagem que o Vasco da Gama fez em 1497. Portanto, esta é uma das imagens do Luís Duarte de Abreu da armada do Pedro Álvares Cabral. E aqui, penso eu, como disse, a análise das fontes não permite afirmar, nomeadamente e sobretudo do monumento literário admirável que é a carta do Pedro Vaz de Caminha, que se houvesse algum indício que aquela terra do Brasil, Porto Seguro, fosse conhecida, ele tinha de dar algum indício. Não há a relação da viagem, não há. O mapa de Catino diz que foi o Pedro Álvares Cabral, portanto, eu pessoalmente estou convencido, mesmo o mapa que a carta do mestre João Farás escreveu em 1 de maio de Porto Seguro, em que disse para o rei ver uma carta que o bisagudo tinha, portanto, devia ser uma carta que tinha lá qualquer coisa acima, que poderia ser até a tal terra da zona do Equador, onde o Duarte Pacheco Pereira, ou outro, talvez outro, alguém lá tinha ido, de facto, não se sabe o que é que foi, mas que haveria qualquer indício, mas não aqui. E tudo indica que, aqui é que eu penso que ninguém consegue descobrir a verdade, ou por iniciativa do Pedro Álvares Cabral, ou por ordem oral, não escrita, do Dom Manuel, ele desviou-se. Aqui, obviamente, que todos os estudiosos, começando nomeadamente pelo nosso saudoso amigo Max Justo Guedes, estão absolutamente convencidos que tinha de haver um desvio, porque para ir para o Cabo da Boa Esperança e tinha de se passar ao largo do Cabo de Santo Agostinho ou de São Roque, aí uns 200 ou 20, ou 200, mais de 200 quilómetros, não se podia, nem havia correntes nem ventos para desviar a armada. Tinha de ser uma vontade de saber, e tudo isso poderia passar precisamente pelo Duarte Pacheco Pereira, que ia na armada de Pedro Álvares Cabral, tal como depois aconteceu quando o Pedro Álvares Cabral, no regresso, encontra em Cabo Verde, no Cabo Verde mesmo, encontra Américo Vespúcio, que fala com Pedro Álvares Cabral no regresso. O Américo Vespúcio ia na armada de Gonçalo Coelho explorar em 1501 o Brasil descoberto pelo Pedro Álvares Cabral, em que o Américo Vespúcio também dizia: bom, aquela terra que a gente vai explorar agora, o Brasil, aqui é isto, aqui é esta zona, isto devia entroncar naquela terra que também os espanhóis já lá tinham andado, que o Américo Vespúcio também já lá tinha andado na zona do Equador. E, portanto, esta terra deve entroncar com a outra. E deve ter sido isso que o Pedro Álvares Cabral quis ver desviando, em uns 200 quilómetros, desviando, até como estou a ver essa direção, até mesmo obriga mesmo a um desvio, porque nem correntes, nem ventos, aquilo não foi por acaso, quer dizer, ele faz de conta que foi por acaso, mas não foi, ele foi de propósito. Agora, se foi de acordo com as ordens do Dom Manuel, para ver se ali haveria terra que se ligasse que estava demarcada na zona de Tordesilhas, que estava nas 270 léguas, não sabemos ao certo, mas provavelmente, se calhar, até foi o próprio Pedro Álvares Cabral, com os pilotos, nomeadamente os principais pilotos, que já tinham ido na viagem do Vasco da Gama e que permitiram então que no dia 22 de abril, em 1500, ficassem espantados perante o Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz, que foi uma novidade autêntica. Eles primeiro tentaram desembarcar no Rio do Frade, portanto, Nicolau Coelho viu que são fotografias que eu tirei quando fiz a preparação deste livro, precisamente. É um local inóspito, não tem lá ninguém, mas é o famoso Rio do Frade, que tudo isto baseia também em estudos, nomeadamente, quer do Jaime Cortesão, quer do Max Justo Guedes. Portanto, foi aqui que eles não conseguiram desembarcar e então foram para a Baía Cabrali, mais a norte, onde desembarcaram e tiveram durante lá uma semana, e é esta imagem, e esses navios estão no sítio onde estiveram os navios do Pedro Álvares Cabral. Portanto, aqui foi o local, aqui nesta espécie de ilhéu, numa baixa, onde foi feita a primeira missa, depois na praia foi feita a segunda missa, mais ou menos onde está aí a coroa. Portanto, foi nesta praia que andou o Pedro Álvares Cabral e junto deste rio Mutari, que está paralelo à costa, portanto, que ele é a carta de Pedro Vaz de Caminha, como eu tive o prazer de ler
lá, neste sítio, está lá tudo. E, felizmente, espero que ainda não esteja estragado, mas a zona turística, felizmente, não está aqui. Portanto, isto aqui, na minha opinião, está como estava há 522 anos. Portanto, este território que começou a ser chamado, penso eu, desde 1504, Brasil, embora a terra de Vera Cruz ou de Santa Cruz fosse oficialmente chamada assim pelo rei, até que na prática começou a ser chamada mesmo do pau-brasil, se veio o pau-brasil, e, portanto, como criou-se um mundo atlântico, verdadeiramente, e vemos que passados 19 anos da descoberta de Pedro Álvares Cabral, já temos essa grandiosíssima, belíssima imagem de Lopo-Homem no famoso Atlas Miller, feito em 1519, em que representa o Brasil com uma toponímia de centenas de topónimos ao longo de toda a costa já devidamente explorada, com uma primeira feitoria em Cabo Frio, depois transformada para a feitoria de Pernambuco, e, portanto, o Dom Manuel, embora não ligasse muito ao Brasil, já tinha lá os seus encarregados de explorar o pau-Brasil, e começou a interessar-se, mas, enfim, pouco, porque o que interessava era o Oriente. De qualquer maneira, isto é a criação do mundo atlântico, do outro lado está a África, o Atlântico Sul surge com Pedro Álvares Cabral. Depois ele vai, obviamente, cumprir a sua missão, passa à África, depois de ter enfrentado uma terrível tempestade que dispersou a armada, vai a Quilua, que era a cidade principal da costa Swahili, e daí vai até a nossa amiga cidade de Melindo, onde Vasco da Gama havia deixado um padrão. E, portanto, esta terra, que continuaria sempre a ser amiga dos portugueses, em um confronto com Mombasa, ou mesmo Quilua, que se mostraram inimigas dos portugueses, é, portanto, digamos, uma tentativa de continuar um relacionamento com a África Oriental e que depois será prolongada por Sofala, que é explorada pela primeira vez durante a viagem de Pedro Álvares Cabral, por causa do ouro, obviamente, que havia nessa zona. Portanto, digamos que há um começo do interesse, aliás, Diogo Dias e Bartolomeu Dias iam já destinados a ir a essa missão de Sofala, da mina nova de Sofala, só que o coitado do Bartolomeu Dias afundou-se no tal grande tempestade, naufragou, e o irmão dele, o Diogo Dias, acabou por descobrir a ilha de Madagascar e ir até à entrada do Mar Vermelho, a Berbera, para lá de Mogadiscio, e, portanto, não foi para Sofala. Teve de ser o Tovar que depois, no regresso, foi a Sofala fazer um primeiro reconhecimento desse território rico, enfim, onde se fazia o comércio do ouro, além da ilha de Moçambique, onde ele também vai ficar. A ilha de Angedive, obviamente, tinha sido o último ponto a ser tocado pela armada de Vasco da Gama, vai ser, digamos assim, o primeiro ponto de encontro, porque era um ponto de referência inicialmente que os portugueses apostavam muito neste local. A primeira ilha do continente asiático, onde o Pedro Álvares Cabral chega, e depois chega finalmente a Calicut, que era o grande objetivo, e onde aparentemente consegue estabelecer boas relações com uma feitoria, mas devido a complicações muito, muito difíceis, e tudo isto foi muito difícil, os portugueses são massacrados e a feitoria não é possível de estabelecer. O Pedro Álvares Cabral bombardeia a cidade, mas entretanto, enfim, foi um desastre. Portanto, ele tem de ir, que era a cidade principal, obviamente, do Malabar, para o comércio das especiarias. Ele tem de criar um mercado alternativo, onde é muito bem recebido, em Coxim, e, portanto, Coxim, que era rival de Calicut, vai abrir os braços aos portugueses, onde ficam os primeiros feitores, e que será, aliás, a cidade de Coxim, a principal cidade, até à conquista de Goa, a principal cidade de comércio dos portugueses no Oriente, e mesmo depois da conquista de Goa, Coxim era o principal sítio do comércio das especiarias do Malabar. Depois, obviamente, que no regresso da viagem ainda passa por Cananor, que também está interessadíssima, tal como Coxim, abrem todos os braços ao Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral está a querer mais especiarias, quase que é o rei de Cananor que obriga o Pedro Álvares Cabral a levar especiarias, dá-lhe de crédito, faz o que quiser, desde que ele já ia abarrotado de especiarias, mas mesmo assim Cananor passa a ser o segundo entreposto dos portugueses
que nunca conseguem dominar bem Calicut, embora depois, mais tarde, ainda lá tenham conseguido fazer uma fortaleza, mas as negociações não é tanto com o Samorim de Calicut, era mais com os muçulmanos que tinham um forte poder lá e, portanto, criaram mercados alternativos, como foram Coxim e Cananor. Depois, obviamente, que este belíssimo ato, a imagem do Lopo Homem do Atlas Miller com todo o Oriente esplendoroso de 1519, é de facto, digamos, aquele Oriente exótico com estas iluminuras admiráveis do António de Holanda, tal como as do Brasil, que mostram a riqueza do Oriente que tanto seduzia os portugueses e todos os europeus. Obviamente, no regresso, volta a passar por África e Moçambique, fez uma grande escala depois de ter passado por Melinde, a imagem de Dom João de Castro em 1538, como era, e depois passa a última terra africana que ele passa é o Cabo Verde e Ilha de Palma, atualmente chamado Goreia, onde ele faz a última escala africana e onde se encontra com o Américo Vespúcio e o Gonçalo Coelho, que iam fazer a sua exploração do Brasil. É um encontro muito engraçado, em que eles, de facto, essa armada tem um cruzamento ainda com o de Pedro Álvares Cabral, quando regressa na viagem, e só depois do regresso do Pedro Álvares Cabral é que o Dom Manuel vai anunciar aos reis católicos que se descobriu o Brasil, porque o navio que o Pedro Álvares Cabral mandou para informar o Dom Manuel da descoberta do Brasil não foi divulgado esse facto e, portanto, só passados meses é que o Dom Manuel manda explorar o Brasil e é essa armada que é muito curioso porque precisamente o Américo Vespúcio tem uma conversa com o Gaspar da Índia, em que o Gaspar da Índia lhe conta todo o Oriente e ele está entusiasmadíssimo. Aliás, estou convencido que o Américo Vespúcio ainda estaria convencido que ao ir ao Brasil eles ainda encontrariam um caminho para chegar a Malaca, mas realmente não tinha sentido nenhum, mas o Américo Vespúcio estava mais interessado propriamente na Ásia do que propriamente no Brasil, que era uma coisa assim muito estranha. Sr. Professor, lamento interromper, mas pedi-lhe para acelerar, para termos tempo para umas questões. Exatamente, vou acelerar muito porque já acabámos a viagem aos 4 cantos do mundo, que é o meu objetivo. Estamos na nossa Lisboa atual, a Lisboa de há 500 anos, do tempo do Pedro Álvares Cabral, e acabou a primeira viagem aos 4 cantos do mundo. Eu peço só mais 3 minutos, ou 2 ou 3, não sei, para evocar que isto não é só história e património, porque verdadeiramente eu gosto muito desta frase do Fernão Lopes, que com Portugal, os portugueses começaram a sétima idade na qual se levantou outro mundo novo e novas gerações. Eu não me canso de repetir isto acho que é fantoso. Portugal começou a nova idade moderna da história do mundo. Tem um símbolo da independência de Portugal, do início dos descobrimentos, que é o Mosteiro da Batalha, onde está Dom João I, onde está Infante Dom Henrique, e depois o Convento do Carmo, em Lisboa, onde, para rivalizar com o rei, o Nuno Álvares Pereira mandou fazer um monumento importantíssimo, sem esquecer o esquecido Dr. João das Regras, que está em São Domingos de Benfica, e que foi o fundamento jurídico do rei Dom João I. Depois, obviamente, tudo isto acaba com o Dom Manuel, que tornou o seu panteão um símbolo dos descobrimentos, que é, obviamente, o Mosteiro dos Jerónimos, que foi feito em 1502, começou os trabalhos praticamente em 1502, em que ele quis homenagear o Infante Dom Henrique, que foi para ele o iniciador de tudo, como dizia o Dom João II, foi o inventor dos descobrimentos, e pôs-se lá, também representado para sempre, na fachada dos Jerónimos. Depois, obviamente, que seria outra conferência, que também não se consegue resolver quase como o problema do descobrimento do Brasil, que é porque é que o Pedro Álvares Cabral foi afastado do comando da Armada de 1502, comandada por Vasco da Gama. E tudo indica que, segundo João de Barros, que é um cronista muito rigoroso, embora propagandista, obviamente, das ideias do Dom Manuel e do Dom João III. Note-se, só por uma questão de precisão e rigor, que João de Barros nasceu em Viseu em 1496, começou a escrever sobre o Oriente em 1520, para o Dom Manuel, em Évora, o romance do Clarimundo. O Dom Manuel disse, você escreva a história da Índia. Mas ele só começou a escrever em 1531, embora só fosse publicada a primeira década em 1552. Atenção à cronologia. O João de Barros, que talvez conhecesse
nada impede que conhecesse o Pedro Álvares Cabral, dizia, como ele era homem de muitos primores acerca de pontos de honra, como o Dom Manuel desse parte da armada de 5 navios ao Vicente Severo, não, eu quero tudo ou nada. Então, é nada. E foi viver para Santarém, casou lá em Santarém em 1503, com o apoio do Afonso de Albuquerque, casou, viveu lá, um pouco afastado do Dom Manuel, como se afastou do Dom Manuel o Fernão de Magalhães. O Pedro Álvares Cabral não fez ondas, foi para lá viver tranquilo e morreu lá tranquilo. O Fernão de Magalhães aborreceu-se a sério com o Dom Manuel e foi em 1517 para Sevilha, para-se ao serviço dos espanhóis, e por mais boa vontade que o Afonso de Albuquerque, que lhe tinha feito o casamento do Pedro Álvares Cabral, o Dom Manuel, em 1514, não aceitou a cunha que o Afonso de Albuquerque estava a fazer para recuperar o Pedro Álvares Cabral, coitado, que ficou lá em Santarém, e morreu, e ficou sepultado na Igreja da Graça, que é um panteão também dos Menezes e não só, a imitar o Carmo e a Batalha, e é ali que está o nosso Pedro Álvares Cabral, no túmulo que Dona Isabel de Castro mandou fazer, junto do túmulo da Arca Tumular de Dom Pedro de Menezes, primeiro capitão de Ceuta, nomeado por Dom João I, onde estiveram em Ceuta Luís Álvares Cabral e Fernando Álvares Cabral, respectivamente bisavô e avô de Pedro Álvares Cabral, que estiveram em Ceuta, e este Pedro Álvares Cabral, este Dom Pedro de Menezes, está junto do túmulo do Pedro Álvares Cabral. O Dom Manuel, por causa dos túmulos, mandou fazer, nesse ano em que morreu o Dom Manuel, em que morreu o Pedro Álvares Cabral, em 1520, mandou fazer um túmulo para o Dom Afonso Henriques, uma coisa digna, e junto do túmulo de Dom Afonso Henriques, ele deixou lá, certamente, uma crónica de Dom Afonso Henriques, em que tinha a representação do mundo, em que a África e a Ásia era tudo dele, era tudo de Dom Manuel, tem as armas de Portugal, e tudo isto partia de Lisboa, que está representada na crónica que está em Cascais, do Duarte Galvão, o seu conselheiro, que escreveu a crónica do Afonso Henriques. Portanto, ele acaba, um ano antes de morrer, por inaugurar o túmulo do iniciador de Portugal, o Dom Afonso Henriques, que ele tinha grande admiração, e, portanto, nós vemos que o Dom Manuel, com as suas ideias imperiais, a partir do centro do Império, Lisboa, que ele renovou completamente, e queria dominar o mundo. Obviamente são ideias paranoicas, mas ele queria fazer isso mesmo. E quem foi um dos agentes, embora depois afastado, foi o Pedro Álvares Cabral, que fez a primeira viagem aos 4 cantos do mundo, que permitiu a criação do primeiro mapa mundo, e que está junto do Dom Pedro de Menezes. E por isso eu gosto de dizer, e já tenho dito isto em Santarém, que na Igreja da Graça está não apenas o túmulo do Pedro Álvares Cabral, 1500, mas está também o túmulo do Dom Pedro de Menezes, o iniciador da expansão portuguesa com Dom João I. Muito obrigado.